Estamos começando mais um quadro Destaque Mulher, porque a mulher, como eu sempre falo, ela é aquilo que tem que ser, na hora que tem que ser, do jeito que tem que ser. E posso falar? Nós somos poderosas. No nosso estúdio hoje está a Eoda, que é médica dermatologista, uma grande amiga, sempre, né, Eoda? Muito bom te ter aqui. A Dani, que é a doutora Daniela Sela, que é a fundadora da Clínica do Sono Kids em Joinville, trazendo uma super novidade. E a Mari, que é a Mariana Corte Real, também médica oftalmologista. E todas nós temos desafios diários, né, gente? Uma como mãe, outra como vó, outra como tia, outra como profissional. A gente é um pouco de tudo. Você fica louca varrida, Mari? Sim. Tem horas que tem que dar uma acalmada, respirada e vamos seguindo. É, né? Vamos seguindo, não dá pra pensar muito. Vamos fazendo. Você vai meio no automático. Vai indo. Se parar, não continua mais, né? Então o negócio Verdade. É não pensar muito e ir fazendo, e seguindo pra frente. 2 filhos pequenos, né? Que idade tem a Laurinha e o Guilherme? A Laurinha tem 5 e o Guilherme tem 3. Tão pequenininhos. Pensa! E a Dani, então, que resolveu até ser pilota de helicóptero, não, guria? Tu é uma figuraça, né? Mas é muito bom, né? Novos desafios, né? Eu sempre gosto disso. E você é do desafio? E, com certeza. E também tenho 3 enteadas e 2 netinhos. Pacote completo. Completo. E Oda também tá nessa, né? É, e como ela falou, os desafios. Os desafios nos fazem crescer. E são os desafios que a gente se eleva e consegue sempre mais. A mulher, por exemplo, eu já na minha fase da vida, quantas etapas diferentes eu já vivi. Como você com criança pequena, depois com jovens, adolescentes, hoje com filhos casados, hoje avó. Então, assim, nos desafios a gente cresce, a gente aprende e a gente se empodera, a gente cria forças e vai que vai, e a gente consegue tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Ô Mari, como é que você está lidando com a tua profissão nessa pandemia? Você deu uma acalmada para cuidar das crianças? Porque eu acredito que a galera da tua idade ali, com filho pequeno, eu acho que foi, para mim, o maior desafio, né, gente? Com certeza. Eu desde que eles nasceram, eu já diminui bastante meu ritmo de trabalho. A minha mais velha tem 5, então eu já estou trabalhando menos há 5 anos. E na pandemia eu continuo trabalhando o mesmo que eu trabalhava por conta do cuidado com eles. Então não diminuí porque eu já não trabalhava integral como eu sempre trabalhei antes. Mas é mais uma coisa, né? A gente tem que chegar em casa, fazer tarefa, propor atividades, inventar, e mesmo cansada, a gente vai, como eu falei, vamos sempre pra frente, tentar melhorar. É como a Eoda falou, os desafios fazem a gente crescer. Então é agradecer por isso também. Ô Dani, e você, como é que foi de consultório? Porque a Dani, imagina, dentista, ali tete a tete com a pessoa, né? Como é que foi isso? É bem difícil. No começo eu trabalhava, vou ser sincera, com muito medo, né? E o que a gente tem que fazer? Vai com medo mesmo, né? Se protege. Eu brincava, hoje 80% dos meus pacientes são crianças, eu brincava assim, ó, chegou astronauta, porque tinha uma roupa toda azul, com todo aquele IPI que a gente trabalha, né? Chega a assustar uma criança. Então, se você não brincar, se você não usar uma coisa mais lúdica, historinha e tal, a criança se assusta com aquilo tudo, né? Mas eu acho que a gente não pode parar também, né? Por causa da pandemia. Então, eu também tenho meu projeto social, que eu também não parei por causa da pandemia. A gente tem que ser muito mais criativa, tem que inventar novas maneiras para trabalhar. A gente acaba tendo que trabalhar menos, porque cada paciente tem que dar um intervalo e tal, mas eu acho que a gente cresceu muito. E eu aproveitei esse tempo da pandemia para fazer o meu curso de comandante, né? Se não fosse o Covid-19, eu não seria comandante hoje. Qual que foi teu maior desafio, Eoda, nessa pandemia? Olha, meu maior desafio foi o seguinte. No dia 8 de março do ano passado, a gente começou a derrubar a parede na nossa clínica.
Uma reforma. Em seguidinha entra a pandemia. Então, para a construção, reforma, continua, para um pouco, né? Sala alugada para atender no mesmo prédio. Mas, enfim, nós enfrentamos uma reforma que teve o lado bom, teve o lado ruim. Bom pelo seguinte... lockdown, essas deu para decretos, fazer rápido. Deu para fazer. E aí depois a gente voltou para a clínica nova. Então essa mudança foi bastante importante. Mas a gente já está acostumado com os EPIs, essas coisas, então isso aí não me assusta. Não abalou tanto. Não abalou, porque a gente já está acostumado com essas normas de higiene, lava a mão, máscara. Agora, a máscara o dia inteiro, não, né? Não, né, gente? Nós máscara... estamos aqui sempre que estamos com distanciamento, né? Estamos todas vacinadas, né? Elas, né? Eu ainda não, mas enfim. Estamos vacinadas. Mas que loucura isso, né, Ilda? Mas e os netos? Os netos são a alegria da nossa vida. Eu digo, são um presente divino. Graças a Deus, eu moro numa casa, é ampla, então eu só recebo. Ai, que amor. E não teve aquela história de netinho não pode ver? Teve no início. Netinho, nós dentro de casa, não podia ver o netinho que vinha pra piscina pra circular no pátio. Nós lá dentro de casa, pelo bem dos nossos netos, ok, ficamos reclusos. Ele ia, brincava no pátio, no gramado, no campo, aí brincando tudo bem, ia embora. E o vovô? E a nona? E a minha filha, a doutora Raquel, né, dizia assim, o vovô e a nona estão viajando, mas eles logo voltam e nós fechados dentro de casa. Que situação, passamos, né? por essa situação, que foi uma situação bastante difícil. Eu imagino. E agora continua o problema, né? Mas os cuidados são extremos, mas a vida continua. Você já acostumou, Mari? Com o quê? Com essa aura, essa coisa tão pesada, porque... É difícil acostumar, né? A gente se adapta. Você chorou? Às vezes, gente, eu choro às vezes, não vou negar. Não por causa exatamente da pandemia, mas isso é... Aquele cansaço. Sim, pelo cansaço. Mas isso não é nada que atrapalhe, é só aquele desabafo e passou. E acostumar, não me acostumei, mas tentar tentar tirar o lado bom da situação, tentar pegar coisas positivas e tentar crescer de alguma forma com isso, se aperfeiçoar e talvez em outras coisas que não fossem tão essenciais, que hoje em dia são por conta da pandemia. E tiveram alguns benefícios, assim, na minha profissão, que eu achei que as coisas online e a distância aumentou a minha possibilidade de conseguir interagir com mais pessoas que antes eu não conseguia por conta de viagens, de filho pequeno. Então isso pra mim, eu tentei... Foi positivo. Foi positivo. Tentei levar pro positivo nesse sentido, né, no que dá. Como é que você se descabela, Dani? Aquela hora assim do desespero total. Ou você não teve essa fase? Eu tô com meu pai com câncer, né? Então, a minha família é de médicos, eu tenho irmãos, eu não podia ver meus irmãos, não podia ver a família, não podia ver meus pais, né? Então, assim, essa parte de distanciamento familiar é muito difícil, né? Então, você é muito grudada com a família? Sou bem grudada com a família. Então, a minha enteada teve um bebê prematuro, no dia 9 de dezembro, no meio de toda essa pandemia. Então, a gente fica com o coração na mão, a gente fica muito angustiada, né? Então, o meu medo sempre nunca foi dentro do consultório. Dentro do consultório a gente toma todo o cuidado. Eu tinha medo, indo na farmácia, no supermercado, na frutaria. Claro. Né? Então, essa era a coisa. Eu tinha muito medo de trazer esse vírus para dentro de casa, para os meus familiares. Então, eu sempre tomei muito cuidado. Acho que a gente fica um pouquinho neurótica, isso é normal, né? Mas, graças a Deus, na minha família, ninguém contraiu Covid. Né? E a gente está só com meu pai, com essa situação. E outra coisa que eu percebi muito, a gente cresceu. Quem aproveitou o Covid pôde crescer muito espiritualmente. Eu acho que foi um divisor de água, sabe? Foi. Ou você crescia, ou você crescia. Não tinha outra alternativa. Não teve entendeu? muita alternativa. Teve muitos casais, conversei com muitas amigas, muita gente separou. Na época da pandemia, porque você ficar dentro de casa aquele tempo com teu marido, eu percebi que fazia muito tempo que eu não ficava em casa assim, descansando. Isso foi uma coisa boa até, né? Tu ter um tempo pra você.
E eu pensei, e quando tu tem a morte muito perto, eu acho que tu começa a repensar a sua vida, seus sonhos. Por isso que eu fui fazer um sonho de infância, fui me tornar, fui resgatar assim, ó. Cheguei aos 50, e aí? O que eu não fiz ainda na minha vida? Sabe aquela tua listinha? Quando eu entrei na faculdade, 17, fiz uma lista do que eu queria, como eu me via, como seria os 50. E aí eu fui ver o que eu não tinha feito ainda, agora eu vou fazer. Vamos lá, um por um da lista. Então acho que é um tempo de muito crescimento. Outra coisa que eu aprendi muito, interagi muito mais com os meus pacientes, sabe? Eu me aproximei mais. Tem um menininho de 4 anos, né, no meu consultório, ele é uma graça, o Arthur, né? Aí a mãe dele disse, ele é muito uma criança muito afetiva e tal. E a mãe dele disse assim, Arthur, mas você entra aqui, você vai na cozinha, você pega bolinho, você pega biscoito, você senta, você abre o frigobar e tal, você acha que você está em casa. Ele disse, mãe, você não percebeu que ela me ama? Ela também faz parte da minha casa. Então eu percebi essa interação, as pessoas ficaram mais carentes e ao mesmo tempo se abriram mais. Então você teve uma conexão melhor. Apesar de estar distante, mas as pessoas as minhas amizades com as minhas amigas se fortaleceram mais, eu percebi isso. Com a minha família a gente ficou mais unido. Então a gente passou a dar valor porque realmente tem valor, o que o dinheiro não pode comprar, que são as relações, a tua família, o teu porto seguro, né? Então isso, acho que eu cresci muito como pessoa nesse sentido. O que você está levando além do pino no pé da pandemia? Pois é, quando quebrou o pé, meu tornozelo foi... Mas já estou bem, já está bem, já estou melhor, já estou tranquilo, o pior já passou e mais uma experiência na vida, pois né? Mas nesse tempo de pandemia eu vejo assim, o relacionamento dentro de casa foi a oportunidade de até fazer comidinha junto, foi uma oportunidade sim de viver muita coisa que você não conseguia viver. E fazer a tua casa, o teu ambiente, um ambiente de amor, de união. Eu, pelo menos, penso e fiz e senti isso. Ok, eu moro numa casa, eu talvez, quem mora no kitnet, não sei, alguma coisa pode ter acontecido, mas, gente, tem que criar um ambiente favorável, né? Criar um ambiente favorável. E eu acho que a mulher pode, a mulher é sensível, mas ela é sensível a ponto de perceber, de ter esta força de criar um ambiente agradável. E a mulher que a gente entra, né, com a criatividade, exatamente, né, com o que eu vou fazer de diferente, o que dá para fazer, né? Estudei, principalmente agora que eu estive de repouso por causa da fratura do meu tornozelo, eu coloquei em ordem muitas coisas que eu queria estudar, então eu tive tempo, né, me dediquei a mim, e eu vejo assim, ó, e antes eu via no meu dia a dia na clínica algumas mulheres com o uso da máscara se incomodavam, surge alguma espinha, alguma alteração de pele, às vezes muito simples, e elas já se sentiam um pouco chateadas, um pouco deprimidas, então elas iam procurar. Então assim, aquele pequeno tratamento que você dá ou já mais, dá um astral, traz um bem-estar para a pessoa, e a pessoa, estando de bem consigo própria, resgata aquela autoestima, e a autoimagem é importante. Muito. E com a máscara, há uma ruguinha a mais, há uma olheira, porque os olhos ficam bem evidentes. Sim. Então elas vão procurar. Que bom que é ver a pessoa se cuidar, né? Cuidar e poder dar essa felicidade para a pessoa. É verdade. E nesse período também muita coisa diferente para mim. Eu dou aula na Univille, sou responsável pela cadeira pela disciplina de dermato. Esse ano vai fazer 18 anos, né? E aulas online. Eu nunca tinha feito isso, então novidade. Que desafio, né? Aulas online, né?
muito diferente, é um desafio. E eu disse, nos desafios que a gente busca cresce, força, né? e cresce. Mari, você falou que você estava atendendo online. Como não, assim? atendendo online não. Eu consigo participar de congressos, de discussões, consigo ter contato com coisas que eu não conseguia por conta da distância das crianças pequenas. Claro, lógico, Então, porque daí possibilitou, né, você de participar, né? Consigo interagir, eu consigo participar de congressos, participar de grupos, coisas que eu sentia muita falta por conta da questão da locomoção, que para mim fica um pouco difícil, porque a gente não tem família aqui, e aí não tinha com quem deixar os filhos. E então eu sou grata por causa disso, porque eu consegui crescer profissionalmente nesse sentido, em relação ao estudo, né? Ao estudo, que vocês fundamental. Gostam de estudar, né? Sim. Esse povo da área da saúde adora estudar. E a gente semana de folga. A gente está fazendo, todos né? Está fazendo aula, tá assistindo de novo. E a gente tem frequentemente cursos online. Ontem à noite mesmo, um curso maravilhoso, 2 horas de duração, maravilhoso, assim, online. Eu acho que isso deu uma facilitada, né? Os cursos que não eram disponibilizados, por exemplo, a primeira vez no Brasil, nós vamos ter agora dia 15 a 21 de março, o Congresso de Medicina do Sono online. Então, muitas pessoas que não poderiam, e hoje em dia tu interage com pessoas do mundo todo. Como a Mari falou, né? Tu faz live, tô aprendendo a fazer live, que era uma coisa que eu nunca imaginei. Que, aliás, a sua primeira live foi comigo? Vai com medo mesmo. E outra coisa, Fabiola, que eu percebi assim, que na pandemia, conversando com muitas pessoas, eu devo perceber que eu gosto muito de conversar, né? Eu percebi que quem era ruim ficou pior. E quem era bom ficou melhor. Exatamente. Foi uma coisa assim que um divisor de águas. Né? Que a pessoa ou se acomoda, né? Não vai dar mesmo, tem pandemia, ou segue em frente. Ou segue em frente. Eu tive um exemplo lá no meu prédio até. Falei que eu fiz o Natal, né? Sou madrinha da Escola José do Patrocínio, lá no Jardim Paraíso. Sim. E em 2019 nós tivemos um Natal fantástico. E aí, 2020, quem mais sofreu na pandemia, as doutoras estão aqui para comprovar, foram as crianças. As crianças tiveram um sofrimento absurdo. Né? Porque falta de socialização. Falta de escola, falta de socialização. E a criança, principalmente a criança pequena, né? A doutora tem crianças pequenas, eu também tenho 2 sobrinhas de 4, 5 anos. É muito difícil para elas entenderem isso. Eu não posso abraçar minha avó, não posso abraçar meu avô. Isso, esse sofrimento, essa dor dessas crianças me tocou muito, sabe? Então eu percebi assim, eu acredito muito em Deus. E eu joguei pro universo, eu digo, não, eu vou fazer o Natal com pandemia, com Covid, porque Deus não vai permitir que esse vírus chegue até mim. Ele não vai permitir, a gente vai organizar e tal. E eu fiz uma coisa mágica, eu joguei pro universo e a gente conseguiu arrecadar 1 tonelada de alimentos, 110 caixas de bombons, que foi uma coisa incrível, que foi no meu prédio. Que legal. Numa manhã, das 8 ao meio-dia, eu arrecadei 110 caixas de bombom com os meus vizinhos. Maravilha. Né? Então, essa solidariedade, essa coisa que, como o prédio é novo, a gente nem conhecia os vizinhos, as pessoas se abriram mais. Então, isso foi uma coisa incrível. E outra coisa que aguçou muito em mim foi essa coisa da compaixão. Das pessoas mais pobres sofreram muito mais na pandemia. Sim. Né? Como a doutora falou, mora numa casa, tem espaço, todas nós temos espaço. Então a gente fica mais confortável. Agora, quem não tem espaço, quem teve menos condições, ficou muito, muito difícil. Então essa dor do outro também me tocou muito para ajudar. E eu percebi que muitas pessoas também foram tocadas por isso. Então isso teve uma corrente do bem que continua. A solidariedade, né? Várias campanhas, a gente fez parte de, meu Deus, incontáveis campanhas. E ainda estamos fazendo porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? E quer dizer, essa história toda ainda não acabou e eu acredito que ainda a gente vai ter muito o que fazer, né? Como é que as tuas crianças ficaram, Mari? Então, as minhas crianças, eu até acho que elas ficaram bem, mas é porque eu me obrigava a ficar aquele meio período que eu estava com eles
passeando, eu tentava ir em ambientes abertos. Porque parquinho fechou, né? A gente ia muito para um clube que a gente é sócio, e a gente levava um gramadão, fazia piquenique. Ah, daí inventa, né? Isso, aí é a criatividade. E aí ficava aquele meio período, eu me obrigava a sair pelo menos umas 3 vezes por semana e levar os dois. A gente levava bicicleta, levava patinete, levava comida, fazia piquenique, e aí dá uma aliviada na tensão, assim, eles precisam, eles têm muita energia, né? Então eles ficaram bem. Eu trabalho com muita criança, eu estava tendo bastante criança, então eu vi muita criança deprimida, assim. Deprimida ao olhar que às vezes o pai e a mãe também não percebem, que acha que é tristeza, acha que é... Mas você vê que precisa de uma atenção que às vezes o pai e a mãe também não conseguem dar, porque a pessoa está trabalhando, tem o filho que não tem... porque os pais também estão sobrecarregados, exato, né? Quer dizer, sobrecarregou todo mundo, né? A aula online. As mulheres, por isso que eu digo, elas têm que buscar uma maneira de buscar forças, energia. Chega o final do dia, como você com criança, você tá, mas a resiliência no dia seguinte, você tá lá forte, né? Recomeçando tudo de novo. Então, assim, resiliência nesse momento é importante. Teu marido ajuda? Meu marido é um companheiro. Ajuda mesmo. Ajuda. Ele Nossa. tá ali me ajudando, tá sempre junto comigo. Né? Se não ajudar a fazer, ele faz o drink. Então, Dani. Nossa, ele já cresceu na Marinha, né? Então ele já era acostumado, né? Então, ele trabalha muito, ele me ajuda muito. Lá em casa eu cozinho e ele lava a louça. Eu adoro cozinhar, nunca cozinhei tanto quanto na pandemia. A gente aprimorou as receitas. Mas eu queria até tocar um pouquinho nisso. O que eu percebi das minhas pacientes, das mulheres, uma principalmente, também eu tendo várias profissionais da saúde, que cresceu muito a insônia. Tá? Que as mulheres tiveram um sofrimento muito grande. E até sofreram muita violência. Acho que nunca a mulher... Diz que desde que aboliram a escravidão, as mulheres nunca apanharam tanto. Elas nunca foram tão agredidas, nunca sofreram tanto. E sobrecarregou muito a mulher. Então acho que quem está em casa, que for marido, que for companheiro, dá uma olhada para sua esposa. Porque assim, ó, ela tá com jornada quádrupla, ela não tá tripla. Porque agora ela tem que trabalhar durante o dia, ela tem que chegar em casa, fazer toda aquela higiene de tudo que é no mercado. Ela tem que ser professora do seu filho, ela tem que ser psicóloga do seu filho. E ela tem que se desdobrar. E esse papel de Mulher Maravilha 24 horas por dia cansa. Não é fácil. Cansa. E muitas vezes, quando ela está deprimida, ela é mal interpretada pelo companheiro, ela é por muitas sogras, sogro, muitas vezes pela família mesmo, ela é rejeitada, né? Porque tem aquele estereótipo que a mulher tem que estar sempre feliz, ela tem que estar sempre alegre, ela tem que dar conta de tudo, de coisas absurdas às vezes, e ela tem que estar sempre bem, né? E isso desconecta muito a mulher dos sentimentos. Então acho que a mulher ela tem que se perdoar mais, ela tem que ter mais paciência e carinho com ela mesma, de saber que ela não precisa ser Mulher Maravilha 24 horas por dia. Falo isso direto aqui, gente, não precisa. Que ela tem direito de descansar, que ela tem direito de chorar, que ela tem direito de estar cansada, que ela tem direito de ter um tempo só para ela, sem marido, sem filho, sem nada, que ela tem que se cuidar, né? E isso eu percebi uma depressão muito grande nas mulheres também, nas crianças. Então às vezes, eu digo assim, é muito fácil para as pessoas de fora jogar pedra, julgar e tal, mas tu não tá na pele daquela pessoa, né? Eu tenho pacientes que têm 4 filhos pequenos, moram num apartamento pequeno, não podem ficar em casa, muitas vezes, ou as mulheres que tiveram que trabalhar em casa foi um desafio muito grande também. Muito, o tal do home office, né? Porque quando tem criança muito pequena, a criança entende, a mãe em casa é pra brincar. E se a mãe tá em casa e não é pra brincar, como eu faço? Como fica isso? Então, pra mulher ficou muito pesado isso, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar mais, discutir, quero até analisar pelo quadro, porque eu acho que isso tem que... esse é o objetivo, é compartilhar. Teu marido ajuda? Ajuda. É ótimo. Ele é ótimo pai, ótimo marido, cozinha. Eu tenho a agradecer. Meninas, muito obrigada por esse bate-papo, por dividirem, né, o seu dia a dia, por falarem das suas fraquezas e as suas
e mostrar o quanto nós estamos fortalezas, né? Porque a mulher é o pilar, né? A gente não tem como, a gente é o pilar, né? E a gente tem que estar bem. E percebam que todas as mulheres, independente de qualquer outro movimento, eu termino esse quadro como a gente começou. Ela faz aquilo que tiver que ser feito, na hora que tiver que ser feito e do jeito que tiver que ser feito. A mulher arregaça a manga e vai em frente. A mulher vai com medo mesmo. Então, parabéns, mulheres, porque esse quadro era para ser só durante o mês de março e a gente vai estender esse quadro para o ano inteiro, porque o Dia da Mulher é todo dia. E aqui nós vamos ter muitas mulheres que vão compartilhar e dar aquela injeção de ânimo naquelas que estão meio borocochô, né? Mas não tem problema, pode ficar borocochô, pode chorar, que chorar faz bem. E mulher, como diz a Dani, não tem que ser Mulher Maravilha o tempo todo. Obrigada, meninas. Obrigada a você.